Oi, oi, e aí, tudo bem? Tá começando mais um para ficar ligado e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Eu aproveitei que a gente tá falando sobre sistema reprodutor, em parte, grande parte sobre o sistema reprodutor feminino, para falar um pouquinho sobre o comportamento feminino durante o ciclo menstrual. E aí, meninos, tá na hora de vocês entenderem de vez como que as mulheres funcionam. Vem comigo, eu vou explicar tudinho. O nosso comportamento vai estar totalmente justificado pelas alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual. Então se liga aqui, depois da vinheta. As alterações hormonais que ocorrem ao longo do ciclo menstrual, elas causam uma série de modificações bioquímicas e provocam alterações nas nossas emoções, no paladar, no raciocínio e até na interação social. Para ficar bem claro, eu vou explicar para vocês as características, o comportamento da mulher em cada fase do ciclo menstrual, levando em conta que em cada etapa a gente vai ter o aumento ou a diminuição de um determinado tipo de hormônio. Na primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, começa a acontecer um aumento da taxa de estrógeno. Só para a gente lembrar um pouquinho da biologia desse ciclo, nessa fase acontece um aumento da taxa de FSH e esse hormônio folículo estimulante promove o amadurecimento do folículo que passa a produzir estrógeno. O estrógeno, ele é comprovadamente atuante no nosso cérebro, além de atuar ali com as suas ações ovarianas. Como neurotransmissor, ele modula a secreção de endorfinas e de serotonina e ele atua também na cognição, que envolve a memória, a capacidade de comunicação, de tomada de decisões. Também é responsável por alterar o humor, a autonomia, a dor e até a estabilidade elétrica do organismo. Por isso, manter as taxas de estrógeno altas aí num nível elevado é interessante para o organismo. O problema, os sintomas, eles acontecem quando essa taxa cai. E isso fica evidente em determinadas situações, como por exemplo, no ciclo menstrual, quando a mulher entra na TPM, ou então no pós-parto, que tem uma queda muito grande da quantidade de estrógeno, ou ainda na menopausa. Mas a gente vai se ater agora no ciclo menstrual para entender como é que funciona. Bom, então o estrógeno começou a ser produzido lá pelo folículo. À medida que aumenta a quantidade de estrógeno durante a fase folicular, esse hormônio ele rebate as taxas de cortisol e de adrenalina. Esses hormônios agem quando a gente está em situação de estresse, quando a gente está nervoso. É por isso que quando a gente tem uma elevação da taxa do estrógeno, a gente sente bom humor, bem-estar, a gente sente felicidade. Aliás, exatamente por isso que nessa fase a gente fica propensa a fazer muito mais atividade estressante. A gente está disposta a fazer atividades que sejam estressantes naturalmente. E também, outra coisa interessante, esse aumento do estrógeno faz com que a gente queira desafio, com que a gente queira, por exemplo, aumentar o ritmo de atividade física ou executar alguma coisa que exige um pouco mais de dificuldade. Quanto mais alta é a taxa de estrógeno, maior é a atividade cerebral, porque ocorrem novas conexões neurais. Então é um ótimo momento para novos aprendizados, novas experiências. É um momento que a gente está super criativa. A mulher busca isso nessa fase do ciclo, incentiva ela. Então se ela quer realizar alguma coisa diferente, alguma coisa que vocês julgam difícil, incentive. Incentive também o foco no trabalho, porque nesse momento a mulher provavelmente está muito focada no trabalho. Essa maior atividade cerebral faz com que a gente seja um pouco mais racional do que emocional nesse momento. É por isso que nesse período a mulher está mais apta a solucionar problemas. Se você quer fazer uma crítica a uma mulher ou até mesmo terminar um relacionamento, esse é o momento. É o momento que a gente está mais racional e menos emocional. Outra característica decorrente do aumento da atividade cerebral é o aumento da noção espacial. A gente sabe que os homens eles têm um cérebro que tem uma percepção espacial muito melhor do que a das mulheres. É por isso, por exemplo, que um homem consegue dar ré no carro em alta velocidade, faz uma baliza com muito mais velocidade do que uma mulher.
Olha só, gente, eu não tô dizendo que um dirige melhor do que o outro, não. Modéstia à parte, eu dirijo bem, conheço várias mulheres que dirigem muito bem, e esse aumento da percepção espacial não tem nada a ver com a habilidade no volante, ok? O aumento da taxa de estrógeno influencia também no aumento da taxa de testosterona. E sabe qual é a consequência disso? O aumento da libido. Então, meninos, é hora de apostar na sedução, hein? Grande chance de sucesso nesse momento. E isso tem um porquê. Nesse momento, né, que a gente está saindo da fase folicular e entrando na fase ovulatória, a gente está ali perto do 14º dia do ciclo, a gente vai ovular. E se a gente vai ovular, o corpo entende que a gente tem que reproduzir. Então a gente fica mais aberta para o sexo. É também por esse motivo que a gente fica muito mais sociável, comunicativa, simpática. É a forma que a fêmea tem para mostrar para o macho que ela está receptiva às suas investidas. Então é a fêmea que vai escolher se ela vai ceder ou não. E aliás, né, na natureza funciona assim, é sempre a mulher que escolhe, tá? Bom, a gente entra então na fase ovulatória. Essa fase ela é representada não só pelo dia da ovulação, mas por todo o período fértil. A gente percebe que está no período fértil pela secreção vaginal. Nessa etapa, o fluido, o muco cervical, que é liberado lá pelo colo do útero, ele tem uma forma mais fluida, mais líquida e ele está muito mais abundante. A taxa de estrógeno bem elevada e o aumento da taxa de testosterona mantém aquelas características da libido, da sociabilidade, ainda nesse momento. Aliás, você quer outra dica? Se você quer deixar a barba crescer, esse é o momento. Porque nessa situação, as mulheres estão muito mais receptivas às características masculinas. Aliás, olfato e paladar também estão mais aguçados nessa etapa do ciclo. Com maior facilidade de socialização, também vem a maior facilidade de comunicação. Por isso que a gente fica mais extrovertido e falante. É pelo fato da gente estar num momento bastante sexual do ciclo que a autoestima está elevada. A gente procura se arrumar, a gente procura demonstrar mais a sensualidade. Se uma mulher sente necessidade de procurar fazer algum tratamento estético, provavelmente ela está nessa fase do ciclo. É interessante que nessa fase a gente tem muito mais facilidade em reconhecer os nossos medos, os perigos, e a nossa memória intuitiva ela fica muito melhor. Isso ocorre porque o estrógeno atua diretamente em duas regiões do cérebro, que são as amígdalas e o hipocampo. Mas aos poucos, o poder de concentração, a noção espacial, eles vão sendo perdidos. Muitas mulheres sentem nessa fase do ciclo pontadas na lateral, assim, tipo uma cólica que é decorrente do processo da ovulação. E também algumas mulheres podem apresentar sintomas muito semelhantes à TPM. Isso acontece porque a concentração de estrógeno começa a diminuir. Após a ovulação, ela cai e começa a aumentar a produção de progesterona, já vamos falar disso. Uma das características mais marcantes dessa fase é a dor de cabeça, que é causada justamente pela redução da taxa de estrógeno. Existem mulheres que têm enxaqueca. É uma enxaqueca não áurea, ou seja, ela não tem nenhum fenômeno visual, mas ela é uma dor muito complicada, muito chata, que muitas mulheres sofrem com isso a ponto de terem que ficar deitadas num ambiente silencioso, num ambiente escuro. Bom, com dor de cabeça ou não, né, nesse momento as mulheres estão entrando para a terceira fase do ciclo, que é a fase lútea. Nessa fase, como já aconteceu a ovulação, a gente vai ter a formação do corpo lúteo e ele é responsável por produzir progesterona. Então, a falta de estrógeno vai reduzir significativamente as quantidades de serotonina e de endorfinas. E isso provoca aquelas sensações padrão da TPM, como por exemplo oscilação de humor, irritabilidade, tristeza, enfim. E essas sensações, elas são potencializadas pelo aumento da taxa de progesterona, porque a progesterona induz o aumento da taxa de cortisol, que é aquele hormônio do estresse que a gente citou lá no início. A progesterona, além de tudo, ela induz a retenção de líquido. Então é muito comum a gente ter a sensação de inchaço e imediatamente a gente acha que está engordando. A gente confunde aí com aumento de gordura e isso é terrível, isso enfurece a gente.
A TPM, ela faz a gente ter vontade de comer doce, de comer alimento gorduroso, enfim, isso tem uma explicação. Na realidade, esses alimentos, eles acabam ajudando a liberação de algumas endorfinas, serotonina, que são substâncias que causam bem-estar, contrabalanceando aí as sensações ruins da TPM. Quer outra super dica? Dê chocolates para sua namorada, para sua mãe, para sua esposa, para sua filha, enfim. Nessa fase do ciclo, dê chocolates. Leve ela para passear nos lugares que ela gosta. E, por favor, mesmo que ela afirme, não concorde que o chocolate ou que qualquer outro alimento que ela escolha para comer vai engordar, ok? Releve essas alterações de humor e irritabilidade. A dica é: prefira ser feliz do que ter razão nesse momento. Com tudo isso, nessa fase, as mulheres se sentem sem energia e começa a aguçar o lado mais maternal. O aumento da progesterona faz a mulher se sentir um pouco mais maternal. Então ela vai querer ficar mais caseira, ela vai querer ficar mais quietinha, vai diminuir essa vontade de socializar. Então é o momento de ficar em casa, pedir uma comidinha, ler um livro, se aproximar, das figuras paternas. Ela vai cuidar do marido, do namorado, mas com outro jeito, com um jeito mais materno. Até que chega a fase menstrual. Nessa fase, vai acontecer a queda do estrógeno e da progesterona. Além do desconforto da menstruação, da cólica, existem outros sintomas que podem acontecer, como, por exemplo, o aumento da quantidade de espinhas na pele. Isso acontece porque a baixa de hormônios torna a pele mais oleosa e fica mais propensa a desenvolver acne. Além disso, algumas mulheres podem ter dor de cabeça, dor na perna, dor nas costas, enfim, tudo piora. Há uma diminuição do olfato, na memória, a gente fica mais suscetível à dor, mais suscetível ao frio, enfim, é um momento horrível, muito chato. Algumas mulheres podem sentir mais ou menos esses sintomas, mas sempre algum desconforto vai acontecer. Alimentação saudável e atividade física pode ajudar muito nesse momento. E eu trouxe para vocês hoje a Gabi, a nossa nutricionista que faz parte aqui do nosso canal. Ela sempre traz umas dicas muito valiosas. Vamos ouvir o que ela tem para dizer? Oi, eu sou a Gabriela Camargo, nutricionista clínica e funcional. E o assunto vai ser TPM. Se você é daquelas pessoas que fica extremamente irritada, ou extremamente sensível, ou morrendo de vontade de comer doce, o assunto hoje é com você. Ou até mesmo a junção de todos esses, não é? A nutrição, ela consegue sim te ajudar com todos esses sintomas de TPM. E a minha dica é o uso de alguns chás, como o chá de camomila, o chá de erva cidreira e o chá de melissa, para que você fique mais tranquila. E de alimentos, você pode usar fontes de vitamina B6. A B6, ela controla muito a vontade de comer doce. Então, fontes de vitamina B6, carne de porco, leite, ovos, banana, aveia e até mesmo a batata inglesa. Prefira esses alimentos durante o período da sua TPM e use os chazinhos também que eu te indiquei. Você sabia que a cólica, além de ser uma movimentação ali do nosso útero, com a intenção de descamar o endométrio, a cólica, quando está acentuada, ela está carregada de agentes inflamatórios. Por isso que a dor para algumas mulheres é extremamente intensa. E pega essa dica, o gengibre é um anti-inflamatório natural, excelente para vocês usarem nesse período. Vocês podem usar diretamente no alimento, vocês podem usar em pó, fazer chá, ou até mesmo manipular em cápsulas. O importante é fazer o uso do gengibre. Bom, gente, para ficar ligado, então, fica por aqui. Eu amei fazer esse vídeo. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. Comecem a observar todas as características que ocorrem, meninas, com vocês, em todas as fases do mês. E aí vocês começam a perceber que algumas são recorrentes. Conhecer o seu corpo é fundamental para você se respeitar e para que os outros respeitem você também. Meninos, espero que eu tenha ajudado com algumas dicas. Lembra, flores e chocolate resolve qualquer coisa, tá bom? Beijo, até a próxima!